E aí é importante colocar o seguinte, ó, não fique buscando muito esse negócio de mentor, de mestre, de guru. Nós já até Perigoso. falamos bastante sobre isso, porque, Exato. em geral, parta do princípio de que todos são absolutamente falhos e que você pode esperar absolutamente tudo. Porque, geralmente, quando a gente começa muito no afã, na gana, na energia, vai se criando uma aura no entorno de determinados mentores, de mestres, etc. E aí se vai, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, por vezes mais cedo do que tarde, cair num processo de desilusão. Porque se criou a aura da ilusão. Só se desilude quem se ilude. Então não fique ou não se permita propriamente iludir excessivamente nestas buscas. Claro, é interessante que você acompanhe, que você ouça, que você leia, que você por vezes siga, né, para usar uma linguagem moderna, determinados indivíduos que apresentam conhecimentos, características, possibilidades, ideias, enfim, sabedoria, um tanto quanto mais além, melhor dizendo, e que se queira adquirir, mas que não se os coloque num pedestal absoluto, Exatamente. num altar santificado, para não se cair num processo de desilusão. Eu, por exemplo, tive até o presente momento 4 mestres, né, contando com o meu atual. Nunca me desiludi com nenhum deles. Sim. Por quê? Porque sei que todos são humanos. Exatamente. Então quando a pessoa erra, fala, isso aí eu já sabia. Acabou. Eu peguei o que eu tinha que pegar. O restante tranquilo. Então eu falo com muita tranquilidade, com muito orgulho, com muita felicidade, ao contrário do que a gente vê muito por aí. Poxa, eu me decepcionei com fulano, com Beltrano. Poxa, mas eu não esperava isso. Uma pessoa tão sábia, né? Tão conhecedora das coisas todas. E olha o que ela fez. Porque você Que também... absurdo. Exato. Nossa. Porque você criou muita expectativa, criou muita ilusão. Exatamente. E aí, é claro que a decepção ela vai acontecer. Não é por maldade, é porque somos todos nós humanos. Portanto, sujeitos também à queda, à falha e aos erros. Então, como encontrar propriamente o mestre, né? Você vai encontrar no seu próprio cotidiano. Você vai encontrar na circunstância em que você está, dentro das suas possibilidades. Também a ideia de que, olha, devo agora comprar uma passagem e ir direto para o Tibete, procurar um mestre ou entrar para um monastério e etc. Eu que já tive vivências em monastério, longas até. Quando eu ouço o indivíduo perguntando, por vezes, mas como é que faço para entrar para um monastério? Que eu cansei desse mundo, é muita desilusão, todo mundo, as pessoas muito gananciosas, muita briga, muita maledicência, muita malevolência. Como eu faço? Olha, falo com a pessoa, não se iluda não. Eu já tive no monastério, eu sei como é que é. Tem tudo que existe no mundo normal. Primeiro que se trabalha muito. Então, se você está fugindo de trabalho, você está indo para o lugar errado. Bastante. Não é? Exato, se trabalha bastante. Segundo que os mesmos desafios da sociabilização, da convivência humana vai existir lá também. Então você tem a competição, você tem a inveja, você tem a mentira, você tem a ganância, você tem tudo, assim como tem coisas boas. E eu quero ser melhor que fulano. Não, você é mais santo que fulano. Você é mais santo. Eu lembro, vou falar em ser mais santo. Mais tempo aqui, porque existe um ritual na Toca de Assis, para quem não conhece, eu fui da Toca de Assis também. Toca de Assis é uma congregação franciscana. Primeira vez que eu cheguei na Toca de Assis, uma das primeiras, muito jovem ainda, tinham os frades, eles ficam, chamado Passio Dome, o ritual, sexta-feira. Os frades ficam de joelho, né, assim, de joelho, né, mas com o corpo elevado. Exato. Falei, não, esse frade fica de joelho, então eu fico também. Eu, num processo de competição intenso, já absolutamente infantil. Adolescente que então, era. Para quem tá assistindo e vendo, até o Frater Cassiano, o Carlinhos Compostela acabou de assumir. Vou ficar. Aí o que aconteceu nesse processo? Fiquei naquilo ali, um processo absolutamente sofrível, 3 horas de joelho. Todo mundo levantou, eu não conseguia me mexer. Porque eu estava tão petrificado ali pela dor, que todo mundo começou a confraternizar, e eu lembro que eu fiquei assim, não consigo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então existe também, dando esse exemplo particular, todos os processos de erro,
todos os processos de falha existentes também aqui do lado de fora, entre aspas, digamos assim. Será então que não fique procurando se referindo a arquétipos, o mentor na forma de um arquétipo, sim, ou de um mestre divino, alguma coisa assim? Sim. Se for o caso, também ele falou sobre mestre da mediunidade, né? Se for o caso, né, menos mal, né? Ou seja, ele também pode procurar indivíduos espirituais que estejam conectados, né, com a sua própria espiritualidade. Exato. Então, uns vão estar conectados, por exemplo, com Bezerra de Menezes. Estive recentemente fazendo um vídeo lá junto ao túmulo de Bezerra de Menezes e falando sobre a história, a biografia, né, claro. E, está no nosso canal também, para quem não assistiu, corre assista, compartilhe. Estivemos lá mostrando o túmulo de Bezerra de Menezes. Foi um grande espírito de luz. E para outros indivíduos, um mestre espiritual vai ter que ser, sei lá, Spencer Lewis, vai ter que ser Gerard Gardner, vai ter que ser um Aleister Crowley, um Leonardo da Vinci, um Leonardo da Vinci, né? Então existem diversas outras possibilidades. Vai depender do que ele quer buscar. Exato. Mais uma vez, muito particular. Exato. 21ª, quem mandou foi a Tainara. Como faço para desenvolver uma incorporação sem ser na Umbanda? Além da Umbanda, existe, por exemplo, o próprio processo kardecista. Exato. Recomendo um livro publicado pelo professor Rivail, conhecido como Allan Kardec, na década de... na segunda metade, né, do século XIX, chamado de O Livro dos Médiuns, que vai tratar pormenorizada e gradualmente deste processo de desenvolvimento da própria mediunidade. Então, para quem quer se aprofundar nesse aspecto, recomendo também O Livro dos Médiuns. A psicografia é uma forma de incorporação, certo? Algumas, né? A psicografia, por exemplo, automática, sim, porque existem diferentes tipos de psicografia. Exato. A automática, o indivíduo ele tem a sua mão conduzida pela entidade em questão de forma inconsciente. Então é indireta também. Então aí sim é uma incorporação, porque aí alguém assume a mão do indivíduo. Agora, existe aquela que é inspirada. Ou é ouvida, lhe é soprado no ouvido ou na intuição as ideias e ele vai per si escrevendo. Então existem diferentes que ela relata camadas. Que ela era retirada do corpo dela. Ela relata isso. Como ela basta acontecer até algo distinto, porque ela tinha a materialização das cartas dos Mahatmas. Então a descrição dos processos na mesa dela. É que as cartas caíam propriamente, por vezes, do teto, na mesa já devidamente escritas. Então ela não era especificamente uma médium, até porque ela se contrapunha à metodologia de Allan Kardec, né, que a esta época já tinha, inclusive, feito a transição. Vamos lembrar que Helena Blavatsky vai fundar ali a Sociedade Teosófica na linha do tempo em 1875, em Nova York, e Allan Kardec, ele propriamente tece os princípios fundamentais do espiritismo na década de 1850 na França. Certo. E nesse caso, Frater, com licença, como que essa pessoa vai fazer então para desenvolver uma técnica da incorporação sem ser na Umbanda? Ela consegue procurar uma outra religião recomendo o kardecismo, e fazer por exemplo. O kardecismo? Sim. Perfeito. Existem outras, né? Mas já que recomendo o kardecismo. Método mais rápido. Se ela entrar para Rosa Cruz, ela também vai incorporar, só que vai levar bastante tempo. Exato.